Esse é o Diálogos que Transformam, o podcast da Letras em parceria com o J-Paul. Eu me chamo Caio Garcês e neste episódio temos a honra de receber Fábio Dutra, secretário municipal de Educação e Cultura de Cidade Ocidental. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra estar contigo hoje. Para a gente começar, queria muito que o senhor compartilhasse um pouco da sua trajetória na educação e como toda essa experiência tem influenciado na sua gestão à frente da pasta de Educação e Cultura de Cidade Ocidental. Eu sei que você tem formação em tecnologia, professor, licenciado em matemática, tem muita coisa. Me conta um pouquinho de como tudo isso se relaciona. Bom, vamos lá. Boa tarde, estamos aqui nessa tarde a todos. Eu comecei, diria assim, muito jovem, né, na educação e tenho a educação, como eu digo sempre nas formaturas que participo, que é um deslocador social seguro, né? É o único deslocador social seguro que você tem. Então, a minha trajetória como professor começou ainda com o magistério, né, no final da década de 90, e posteriormente, depois do magistério, comecei a lecionar no início dos anos 2000. Aí veio a formação em matemática, né? Matemática, depois pedagogia. E aí no decorrer desse processo todo, e aí quando comecei a lecionar como professor do Estado, né? Do Estado de Goiás, nós chamamos de professor substituto, que são professores temporários. E depois que eu saí do Estado de Goiás, da rede estadual, eu fui para a rede privada. E aí começou, eu diria assim, que o conhecimento, né, essa questão toda, uma passagem marcante, que vamos conversar aqui um pouquinho antes da nossa entrevista, que é a rede SESI, né, o Sistema S de Educação, que é reconhecido nacionalmente, né, o trabalho dessa instituição. Então, para mim foi uma grande escola, né, o tempo que passei lá. E posteriormente saí para uma outra rede privada, onde fiquei mais 5 anos. Construímos uma rede, era do empresário que tinha interesse de construir uma rede, e também foi um momento de muito aprendizado. Então, assim, a maior trajetória minha veio da rede privada. Aí no início de 2019, a convite, né, do secretário de Cidade Ocidental da época, eu entrei na Secretaria de Educação, na rede pública, como o coordenador da segunda fase do ensino fundamental. Depois, 2 anos depois, eu me tornei o superintendente, que é a pessoa que coordena todo o processo pedagógico da secretaria, o qual fiquei 4 anos como superintendente. E o ano passado, em julho, assumi a Secretaria de Educação, no final da gestão do então prefeito Fábio Corrêa, e na nova gestão do prefeito Lulinha, me convidou novamente para permanecer. Então, já tem 6 meses da nova gestão e a gente está aí desenvolvendo esse trabalho, né? É um pouquinho aí desse percurso até hoje, né? Até hoje esse é o caminho. Como é que foi aceitar esse convite de ser secretário, depois de tanto tempo em sala, depois de tempo na rede privada? Olha, eu digo para você que, inclusive até brinco com a minha equipe um dia desse, que eu ainda não... Quando eu fui convidado pelo então prefeito ano passado, a gente já estava ali, já fazia um trabalho, houve aquela questão de assim, vamos dar continuidade ao trabalho, né, para a gente finalizar aqui a gestão. Então, assim, no primeiro momento, muito surpreso, porque eu acho que vocês têm uma dimensão do que é ser um secretário de Educação, é muita responsabilidade. Com né? certeza. É muitas vidas que você influencia todos os dias, e isso é o que talvez me motiva, né? Poder modificar a vida dessas pessoas. Então, assim, é um trabalho muito exaustivo, porque você, como a gente estava conversando, o celular não pode nem sair do colo, né? Tem que ficar aqui o tempo todo. Você não para, você é secretário 24 horas, não existe essa questão de... E o poder que a educação tem de mudar a vida das pessoas. Acho que o meu maior combustível é isso, é saber o que a gente faz reflete na ponta. A gente ouviu isso quando jovem, né, que a gente era sempre o Brasil, o país do futuro, você o futuro do país, e assim vai ser. Né? Sempre as novas gerações serão o futuro, e assim é a lógica da vida. Então, o que me motiva, o que me faz ser secretário, o que me dá esse sentimento de poder fazer melhor. E na rede pública ainda tem um a mais, que assim, são pessoas que nem sempre têm oportunidade. Né? Fazer educação pública tem essa vantagem que você está dando ali voz, vez para as pessoas que na grande maioria das vezes não tem uma oportunidade. Então, fazer uma educação pública de qualidade é o que me motiva todo dia a ser secretário. Obrigado por dividir, secretário. Queria começar o nosso papo hoje te perguntando um pouquinho mais sobre como está estruturada a rede municipal de ensino de Cidade Ocidental. Te perguntar também quais são os principais desafios e as potências de Cidade Ocidental no contexto da educação.
Ciência ocidental, a educação, nós temos como, pela Constituição, né, nós temos a educação infantil, Sim. primeira fase do ensino fundamental e a segunda fase. Em alguns municípios é obrigação do Estado, mas o município de Ciência ocidental também já abarca a segunda fase. Então nós temos a educação infantil e o ensino fundamental, né, primeira fase e segunda fase. Então hoje essa estrutura, ao todo são quase 14 mil alunos na rede, né? É um número considerável de alunos, são mais de 27, são mais de 30 prédios que a gente tem, entre prédios de escola e outros que atendem à educação, centro de educação de ensino especial, temos a Escola da Terra, que é um projeto fantástico, fantástico, não conheço nada igual em Goiás e nem no país, né? Uma escola pensada para esse projeto de uma forma muito, muito interessante. É importante, se um dia quiserem visitar, fiquem à vontade, é uma proposta diferente de educação, né? Sim. E temos, como eu falei, o Centro de Ensino Especial, que nós chamamos um centro de línguas. Então, a educação é bem diversificada nesse sentido. Então, a gente não dá somente a educação básica, né? A gente tem essa preocupação com os alunos de inclusão, que o qual o SEMAI atende, a Escola da Terra, com essa proposta ambiental, e um centro de línguas, que é uma escola para a formação de Libras, inglês e espanhol. Então, tudo isso é atendido pelo município. O município financia tudo isso. Então, essa é a nossa estrutura básica, né, vamos dizer assim, da rede. Maravilha. Fiquei curioso pela Escola da Terra. Você não pode contar um pouquinho mais do projeto? É um projeto fantástico. A Escola da Terra, ela fica numa região afastada, rural. E aí nós temos um projeto dentro da escola que chama Guardiões da Terra, né? São alunos da rede pública que são vinculados a essa escola e fazem um trabalho ali de consciência ambiental. Então é como se fosse uma fazenda, né? Uma área afastada. E ali nós temos projetos de plantio, né? De cultivo, temos trilhas sensoriais, as crianças das outras escolas vão até esse espaço. Temos o Museu do Cerrado, né? É algo que, assim, pessoas, né, conhecidos que já estiveram lá, professores, inclusive escritores de outros estados já estiveram lá, ouviram falar, mas quando chega lá se depara que, assim, é algo muito diferente, né? Então a Escola da Terra tem esse diferencial, que é o aprender na prática, né? E aí hoje nós temos nós integramos essa escola esse ano com os alunos de tempo integral. Esses alunos de 5º ano de uma outra escola que fica mais próxima, eles fazem o contraturno deles nessa escola, né, de tempo integral. Então eles estudam regularmente num período e no outro turno eles estão na escola fazendo o trabalho deles. E tem toda uma disciplina diferente, né? Os guardiões, eles têm um uniforme diferente, enfim, tem toda uma disciplina, né, para que eles compareçam. Tem toda a parte de graduação, desde que ele entra na escola. E é um projeto que, assim, a nossa vontade é de expandi-lo, né? Assim, é algo que, assim, que eu falo para você, de tudo diferente que tem na educação, eu digo que a Escola da Terra é algo mais diferente, né? E até é difícil descrever todo esse processo, como ele acontece, porque só você vendo, olhando, né? Por mais que eu tente explicar aqui, as pessoas não vão conseguir dimensionar. Mas é um projeto fantástico que o município tem, já tem alguns anos que ele acontece. E vem escolas, inclusive, do Distrito Federal visitar, né? Professores de outras redes, né? Escolas privadas também pedem para poder visitar a escola, e ela é aberta dessa forma. Ela tem os nossos alunos, que é da rede municipal, e também ela recebe visita dessas demais instituições que pedem para visitar a escola. Maravilha, vou aceitar o convite e eu vou lá visitá-los. Você trouxe um panorama geral, falou 14 mil estudantes, mais de 30 unidades, alguns projetos de destaque. Queria te perguntar ainda nessa seara, quais são os desafios que o senhor enxerga hoje na sua pasta? Olha, são muitos desafios. A educação brasileira, inclusive eu conversava ali fora, né, com o pessoal, a gente discutia muito isso. A educação brasileira é muito desafiadora, né? Um dos desafios que eu acho muito, muito, muito grande é que talvez nós temos dificuldades. Às vezes é polêmico, as pessoas às vezes não gostam de ouvir isso quando eu falo isso. Nós temos alguma dificuldade, eu vejo que as dificuldades que nós temos de uma forma geral. O olhar que se tem para a educação, valorizar, né, o que a educação pode, ela não é a solução, nunca será, né?
e é complicado dizer que a solução do país é a educação, não. Ela faz parte da solução, né? E às vezes se joga muita responsabilidade em cima da educação, né, para que ela seja a solução de tudo. O desafio por exemplo, uma remuneração melhor para os professores, né? Ter essa valorização dos professores, eu acho que é fundamental, não só a nossa cidade, inclusive, eu quero aqui salientar, nós já temos essa prática, por exemplo, nós pagamos mais de R$1.000 acima do piso nacional. Sim. Para um município do nosso tamanho, isso alguns municípios ficam impressionados com isso, né? Como é que vocês conseguem fazer isso? Municípios muito maiores que nós, até com um certo poder aquisitivo maior que o nosso, não conseguem. Então hoje nós temos um plano de carreira que favorece muito isso. Fábio, poderia ser melhor? Gostaria muito. Mas tem a questão de como se financiar isso, sim, né? Claro. Então é a responsabilidade que tem que ter. Esse é um dos grandes desafios, eu acho que ter essa valorização do profissional de educação, né? E que esse profissional também, quando entra na rede, ele tem que entender que, eu sempre digo isso quando dou posse aos professores, a educação mudou a vida deles, por isso que eles estão ali. Sim. Mas que ele também olha a educação de uma forma transformadora para o aluno, né? Que dê o seu melhor. Às vezes a gente tem algumas dificuldades, né, com esse olhar, e a questão logística do processo financeiro, administrativo, né? Você tem que fazer... Hoje o Fundeb praticamente é o grande financiador disso tudo. Então às vezes a gente acha assim, pode ser que lá na frente pense, o que temos nós não podemos deixar de ter, né? Mas Sim. assim, de melhorar, porque é um recurso que é muito atrelado, praticamente atrelado a impostos, né? Às receitas, e às vezes tem variações muito grandes. Então se uma economia está aquecida, né? Você tem um bom volume de recursos e aí você pode fazer algumas mudanças que você precisa fazer. Mas o grande desafio é todo mundo entender que assim, é trabalhar de forma cooperativa. Se a educação não tiver esse sentimento de cooperativismo, né, de trabalhar todo mundo junto em prol do mesmo resultado, nós não conseguimos evoluir, né, como cidade, como país, né? A educação às vezes tem muito desse tipo de situação que por vezes acaba atrapalhando. Mas enfim, são desafios que, se você me perguntar amanhã eu vou te dizer outro, né? Se a gente fizesse aqui a reportagem só sobre desafios, eu ia te pontuar aqui uma série. Eu acho que um dos grandes desafios, e hoje, como você vê, até o próprio governo federal criou o pé de meia, né, para os professores, porque ele está vendo que é uma profissão que ficou... as pessoas estavam se desinteressando por ela. Sim. Então criou um incentivo para que mais professores possam se formar, né? Teve alguns cuidados agora também com a formação desses professores, que também é um grande desafio que nós tínhamos, era ter professores capacitados, né? A educação, quando começou a criar várias modalidades, por exemplo, a modalidade à distância, você tirou ali uma situação que é muito complicada, que é a formação desse professor, e aí nós vamos falar lá na frente também sobre isso, que é a questão da formação continuada dele. Então, acho que os principais estão por aí. Maravilha, obrigado por dividir. Quero puxar uma pergunta sobre um assunto que pra gente é muito caro, muito valioso, que é a questão da alfabetização. E a gente sabe que o município de Cidade Ocidental foi reconhecido com o selo ouro do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Queria te perguntar, secretário, com relação a quais são as ações estratégicas que contribuíram para esse resultado, que aprendizados que essa trajetória já trouxe para vocês e o que a gente pode esperar de futuro. Assim, desde sempre, eu vinha falando, desde que entrei na secretaria, que nós tínhamos que tentar antecipar, não é forçar uma barra, mas tentar, inclusive o programa que a gente tem em parceria com o Estado, que é o programa Alfa Mais Goiás, ele veio falar isso agora, eu já falava isso há algum tempo. E nós temos que fazer uma educação infantil muito bem feita para que essa alfabetização aconteça, como diz a lei, até o 2º ano. Sim. E na verdade a alfabetização ela acontece em várias etapas, ou seja, você vai ficar... A gente vai falar aquela alfabetização de o aluno poder ler, né, e compreender ali, fazer uma leitura fluente, com fluência, que é o que é avaliado, por exemplo, nessas avaliações do CNCA, e por aí vai. Mas nós tivemos, já desde sempre, a preocupação da formação continuada com os professores. Criamos uma comissão de alfabetização, né? Criamos ainda a comissão de professores para tratar apenas da alfabetização. Então, é importante dizer aqui também que nós temos uma equipe técnica, o secretário não faz nada sozinho. A gente tem uma equipe técnica muito comprometida, né? E aí eu, como toda a secretaria em si, mas a equipe pedagógica que cuida desse processo pedagógico, né?
eu tenho umas pessoas ali que são de minha confiança e que fazem um trabalho incansável. Então, antes mesmo do Alfa, nós tivemos formações dentro do processo de formação dos professores, que é feito na secretaria, essa preocupação de já trabalhar com os professores esse olhar da alfabetização. Isso sempre foi uma grande preocupação minha. Alfabetizar a criança na idade certa é fundamental. Não adianta se você não cuidar da base, né, se você não cuidar lá do comecinho. Então nós começamos a trabalhar e com essa comissão, juntamente com a técnica que cuida, né, desse segmento, ela já tinha falado lá em cima, o Alfa Letra foi criado por nós, o Avaliar para Alfabetizar também já foi um projeto nosso, da Secretaria de Educação, antes mesmo do Alfa, que veio de Goiás depois, já focando nessa questão da alfabetização, né? E em reuniões, nessas setorizadas que nós temos com os professores de educação infantil e primeira fase, a gente sempre fazia desse sentido de que eles entendessem que alfabetizar a criança o mais rápido e mais cedo possível não tinha nenhum problema. Ia ser muito bom. Então, o selo veio, na verdade, coroar esse trabalho, né, que a gente conseguiu, cumpriu todos os requisitos para poder atingir, mas assim, nós temos isso como um dos nossos focos, né? Hoje, inclusive, o estado de Goiás, por exemplo, ele, dentro da lei criada que regulamenta o Fundeb, né, que é o ICMS Educação, está atrelada exatamente a esse processo de alfabetização. Então, hoje, ainda tem essa questão que eu acho muito importante que o Estado fez. Na verdade, todos os estados deveriam fazer, né? E hoje o Estado tem a lei aqui do ICMS Educacional, onde ele destina 10%. Como é que é medido isso, se você alcançou sua meta ou não? Pelo resultado da avaliação. Sim. Né? E vem buscar exatamente isso. Então, a Cidade Ocidental sempre teve esse olhar e enquanto estiver na secretaria, para mim é fundamental. A gente inclusive já tivemos o 3º seminário de educação infantil, né? Que é exatamente focando nisso. Nós vamos falar lá na frente que nesse seminário nós tratamos do método fônico, né? Que foi abordado nesse último seminário. Porque assim, o professor começou a ter esse sentimento de que nós precisamos fazer algo diferente para alcançar os resultados. Sim. Não é alcançar o resultado por resultado, não é para ter um número, né? Eu acho que qualquer pessoa que você sentar aqui e perguntar para um professor, por exemplo, se é importante que uma criança seja alfabetizada na idade correta, vai dizer que sim, claro. Porque senão, se você não alfabetiza ele, você vai ter dificuldade, né? Ali no 3º, no 4º, no 5º, e a vida, né? E a vida para frente. Então, alfabetizou corretamente, na idade certa, você pode ter certeza que esse aluno vai ter um percurso, né, na vida acadêmica dele muito mais tranquilo, né, que essa é a intenção. Então a Cidade Ocidental sempre teve esse olhar pela alfabetização como um dos pilares, né? Temos que e lutamos com isso todo o tempo todo, né? O investimento nisso, né? A formação de professores, né? As setorizadas, que são os grupos de professores que se reúnem por segmento para discutir isso, né? E trocar experiência, que é o grande. Ninguém tem fórmula secreta, né? Nem mágica. É assim, o que você fez na sua escola que deu certo, e a gente reúne ali periodicamente esses professores de todas as escolas daquele segmento para que eles possam estar trocando essas informações e agregando no processo. Maravilha. O senhor mencionou durante sua fala, justamente seminário de alfabetização e educação infantil, e eu queria puxar essa pergunta um pouquinho para antes, até porque tem uma frase que eu gostei bastante, que o senhor falou, não se constrói uma casa pelo telhado, né? Destacando justamente a importância da base, da primeira infância, da alfabetização. E aí eu queria te pedir para explorar um pouquinho mais e te perguntar como o município tem estruturado políticas para a primeira infância, para as etapas iniciais de aprendizagem, como você enxerga a importância disso? Nesse seminário, inclusive, nós tratamos disso, né? Foi um seminário que nós realizamos, acho que não me engano, há uns 2 meses, e nós falamos desse método que nós estamos usando para poder, e foi um pedido dos professores, né? E é muito interessante quando isso me deixou bastante motivado, porque veio um pedido dos professores diante das dificuldades, né? De se alfabetizar, e de ter esse conhecimento, de ter essa experiência, e eles pediram, né? Diante dos estudos que eles tinham feito, nos pediu que trouxesse uma pessoa para detalhar esse trabalho. E nós trouxemos uma especialista, né? Que eles, inclusive pedida por eles, que falava sobre o método fônico. E, ao nosso entender hoje, é o que mais tem dado sucesso, né? Essa profissional mostrou isso de forma científica para que os professores entendessem como é que se constrói o processo de alfabetização de uma criança. E eles ficaram muito contentes e assim, nós não paramos com a palestra. Inclusive, nós continuamos, depois desse seminário, em dar formação com esse método. Né? Então, assim, para que você entenda essa questão da estruturação, nós não fazemos nada solto.
Então, assim, não é um evento pontual, não, Sim. ele tem uma sequência. E assim, o que temos no Brasil como ao longo do tempo com a educação, quando você tem uma política de Estado, ela vai embora, ela vai seguir e dar resultado. Agora, quando você tem uma política de governo, aí é complicado. Às vezes o governo muda E vai soluçando. e só porque não foi eu que fiz, eu vou mudar. Sim. Né? Então nós entramos nessa questão, já vimos trabalhando isso com alguns professores e aí estamos agora focados nessa questão desse método, né? Que eu vejo que a aceitação foi muito boa, e aquilo que eu te falei, se o professor não concorda, o professor não abraça, a coisa não acontece. Sim. Né? E eles pediram e a gente está tendo já formação continuada nessas formações que eu te falei que a Secretaria promove com os professores, focado nesse método, né? Que tem dado muito certo. Né? Os municípios que aplicaram, como eu falei, educação, a gente não tem fórmula mágica. Então deu muito certo no outro, a gente foi lá, olhou, pô, bacana, vamos tentar com a gente. Então a estruturação nesse sentido começa por esse olhar, né? De olhar que deu certo e seguir em frente. Maravilha. E consegui ver, né, também ao pesquisar sobre a cidade ocidental que o planejamento também tem sido muito orientado por evidências, por dados. Sim. E a gente sabe que Esse é fundamental. Não sei se você fala Saeco ou Saeco. Saeco, que é de cidade ocidental. Saeco, né? Que é o sistema de avaliação de cidade ocidental. E com ele, obviamente, passou-se a sistematizar avaliações, usar dados para orientar um pouco da prática pedagógica. Queria que o senhor me contasse um pouquinho de como esse processo tem fortalecido o planejamento escolar. Olha, o Saeco é um dos filhos, quando eu estava na superintendência, e até porque uma das minhas formações é matemática, né? Então, quando eu estou falando com os professores, eu falando com os diretores, enfim, com a minha equipe, eles falam, o cara que mais gosta de número é você, né? Então, trabalhar por evidência é muito interessante, porque a gente para de achismo, né? Sim. E por muito tempo a educação ficou muito de achismo. E quando a gente acha e não tem certeza, a nossa chance de errar é muito grande. Então o Saeco, quando nós criamos o sistema de avaliação, que ele é atrelado a uma que você talvez não conseguiu pegar na nossa pesquisa, nós temos uma escola virtual, que é atrelado junto com o Saeco, que nós chamamos de Eleva. É a escola de letramento e elevação da escolaridade. Que bacana. Né? Então o Eleva é atrelado a essa mesma plataforma que faz as avaliações Saeco. Então o que nós observávamos? Se você parar para pensar, um município ele faz uma prova SAEB, né? E, por exemplo, esse ano nós temos prova SAEB e lá no meio do ano que vem sai o resultado. Sim. Passou-se um ano praticamente. E aí ele vê que ele está muito mal, né? E aí não atingiu os resultados, as metas, enfim, aquela coisa toda. E aí, o que você vai fazer um ano depois? Pouca coisa você vai poder fazer. Então, e nós percebemos, quando eu cheguei no município, mesmo vindo da rede privada, desse mundo do privado, eu gostava muito de ler, né, sobre educação Sim. pública, sempre gostei muito desse contexto. E, obviamente, hoje o governo federal entendeu, já vinha entendendo isso, que o financiamento é dado de acordo com que você vai alcançando suas metas. Sim. Alguns questionam essa fórmula, né? Que eu também tenho um olhar de que só o resultado por si só não mostra que é uma educação de qualidade. Sim. A educação de qualidade ela tem vários viés, mas vamos brincar com as regras do jogo, né? Então o governo federal estabeleceu pelo novo Fundeb também que quanto melhor os resultados você alcançar, for de uma forma crescente, mais recursos você tem. Resumidamente é isso. Então você não poderia, como é que você vai tocar o município sem recurso? Né? Então nós vamos ter que buscar também dessa forma. Então como é que a gente analisa esses dados, como você falou? Nós construímos um modelo de prova, ele é aplicado bimestralmente, da mesma forma que o SAEB é aplicado bienalmente. Sim. Né? Então, em vez de a gente fazer uma prova a cada 2 anos, nós fazemos uma prova por bimestre hoje. Então, todo o currículo é estudado. Essa empresa que é parceira da educação, a gente tem esse contrato com ela, ela produz uma prova nos mesmos moldes, no mesmo formato, tempo, tudo, a gente tenta simular o mais próximo possível. E não é uma prova solta qualquer, ela está dentro do conteúdo que está programado para aquele estudo naquele bimestre. E aí o Saego, quando ele começou a gerar os primeiros dados, os BI desses dados, que a gente comparou com os dados do SAEB, era impressionante a proximidade. Inclusive, quando saiu o último resultado 23, a diferença foi muito, muito, muito próxima, né, do resultado final. Sim. Então, ou seja, a minha forma de fazer as mudanças de curso, né, ou de percurso e ajustar, ficou mais fácil. Daí eu consigo hoje, por exemplo, nós fizemos nunca tivemos feito, fizemos uma avaliação para educação infantil, você tem uma ideia.
Foi a primeira prova que foi medido isso, porque eu sempre falava que eu preciso avaliar a educação infantil, eu preciso saber como é que ele sai da educação infantil, né? Se as competências que eram necessárias foram alcançadas. Como é que ele vai para o primeiro ano? Aí eu sobrecarrego o professor de primeiro e segundo ano a obrigatoriedade de alfabetizá-lo. Ou seja, ele passou 3 anos ali na escola, né, o maternalzinho, jardim 1 e 2, que é o nosso caso, a estrutura é assim. E o que ele aprendeu lá? Para que ele estivesse entregando, o que a educação infantil entrega para a primeira fase, né, para que ele conclua a alfabetização dele. E nós temos casos hoje de muito sucesso de crianças que saem do jardim 2 alfabetizadas. Sim. Então, assim, como é que nós vamos medir isso? Nós fizemos uma prova, né, muito bem pensada, dentro do que é necessário para que eles pudessem fazer a avaliação. Então foi a primeira prova para a educação infantil nesses moldes, né? E aí hoje, do primeiro ano ao 9º ano, eu tenho mapeado todos os nossos alunos e com as dificuldades que ele tem. Sim. Então se eu chegar lá hoje, o João, do 9º ano a partir da primeira prova ele já começa a me gerar dados mostrando as fragilidades e onde a gente tem que fazer a intervenção. Quais são os descritores que ele é frágil? Sim. Quais são as habilidades que ele precisa desenvolver para ele alcançar os resultados, né, esperados. Então, o SAECO veio nos trazer uma gama de dados, e aí sempre que sai uma prova, os técnicos se debruçam em cima daqueles dados, depois reúne com os coordenadores, professores, nas setorizadas e passa isso para ele. O professor tem acesso, né, a essa plataforma, ele consegue ver cada aluno da sala dele, né, aonde ele está em cada momento. Então, a partir daí, você começa a fazer um planejamento muito mais preciso. Sim. Né? Se necessário mudar ali o percurso, não, a gente não está alcançando o resultado, então vamos mudar o percurso, do jeito que não está certo. Então, isso nos deu um poder de manobra fantástico, que até então a gente não sabia. A gente fazia 2 anos a cega, sim, saiu o resultado, no terceiro que você ia ver, nossa, mas eu estou tão mal, não se enxergava isso. Então, sim, o SAECO, como eu falei, eu falo com muita... Foi uma das bandeiras que eu sempre defendi, que nós tínhamos que ter, né? Eu achava que era muito complicado você ter uma prova, e o menino não era familiarizado. O modelo de prova que se aplica na escola, na rotina da escola, nós tivemos que modificar também esse modelo. Sim. E quando eu cheguei na superintendência, nós mudamos esse modelo de prova para aproximar dessa prova, né? E é um processo. Eu falei, Fábio, hoje não. Nós vamos continuar evoluindo, nós vamos continuar fazendo. Tivemos um ano, no último SAEB, o melhor resultado da história do município. Parabéns. Mesmo depois da pandemia, porque assim, existe uma relação com as pessoas, inclusive no outro podcast que eu participei, eu falei sobre isso. Um município que era muito bom, eu imaginar os municípios cearenses, são muito citados, né, nessa questão do IDEB, um município que tinha 8,3 antes da pandemia. Aí se você pegar algum desses municípios, eles têm 7,9, 7,8, são excelentes ainda, mas não conseguiram superar o que era antes da pandemia, não conseguiram passar. Nós só não... Já a pandemia aconteceu ali em 2022, né, 21, 22. Em 21, durante a pandemia, nós fizemos e nós conseguimos manter a mesma média ali, praticamente, dos resultados. Já em 23, nós conseguimos dar um salto, né, muito grande nesse resultado. Então, nós não só passamos o que era pré-pandemia, nós continuamos evoluindo, ou seja, nós não chegamos a recuar para depois avançar. Nós estamos dando uma crescente. Então, 23 mostrou esse resultado para a gente, nos deixou bastante contente. Aí onde é que o SAECO entra, sim, né? Ele já não mostrava isso para a gente. Então, quando a coisa não está bem, a gente já para, vamos aqui, o que aconteceu, né? As intervenções são mais rápidas, para poder mais assertivas e esse é o objetivo do SAECO. E a gente tem assim o SAECO com uma menina dos olhos, né? Para dar a ferramenta para o professor, para a escola mudar o percurso quando necessário. Maravilha, muito bom ouvir tudo isso, secretário. Queria agora falar de um outro projeto, que é o Prefeito Parlamento Juvenil. Esse é muito legal. Pois é, a gente gostou também bastante. E, obviamente, o objetivo dele, né, a gente busca aproximar os estudantes da gestão pública, dos processos de decisão, da participação cívica. Queria te perguntar, e até pedir para você contar um pouquinho do projeto, obviamente, mas também como que escutar as crianças, escutar os jovens tem sido incorporado nas decisões, nas ações da sua pasta? Olha, a gente faz educação para eles, né? O secretário é um gestor, assim como o prefeito, né? E nosso prefeito hoje tem esse olhar também, né? E foi um projeto que começou na gestão anterior, foi escrito pelo atual secretário hoje de Indústria e Comércio, um cientista político, que com a equipe que estava lá na época ele pensou, chamar Parlamento Juvenil, que era trazer esse olhar das crianças na escola para essa vivência política, né? Até para desmistificar algumas coisas da política, entender o papel de um parlamentar,
né? O que é o papel do prefeito, o que é o papel do vereador, como que as coisas acontecem, como que as decisões são tomadas, né? Dentro das políticas públicas. E isso deu voz para todo mundo, porque assim, o projeto, o parlamento, ele é apenas uma etapa de um outro processo que o município faz. Que nós chamamos de orçamento participativo. Então as crianças, elas fazem essa parte na escola, e ali nas redondezas da escola ele entrevista os moradores, né, daquele bairro para ver as necessidades dos moradores, fazem um relatório e falam no ao vivo com a prefeitura no dia que o prefeito vai ao bairro fazer o orçamento. Então a primeira fala são deles. Eles são sentados ao lado dos vereadores, né, do município, são nomeados ali, né, eleitos prefeito, vice-prefeito, vereadores. E aí no processo do parlamento, esse vereador que é daquele bairro, ele senta na escola com os alunos, eles são sabatinados por eles, né? E fazem perguntas diversas, de acordo com o que eles acham mais interessante. E o que vem dentro da pesquisa de rua que eles fizeram, o asfalto, o posto de saúde, a escola. Então ali, e eles vão para o público, para o ao vivo, não tem corte, lá não tem como. Entendeu? Eles pegam o microfone, o prefeito está sentado lá, prefeito, quando é que o médico, a escola, o professor, o asfalto, né? E ali é ao vivo, não tem, né? E isso dá um sentimento de empoderamento para eles, fantástico, né? Assim, eu estou questionando o prefeito, eu estou questionando o vereador, estou buscando explicação, estou praticando a minha cidadania ali, desenvolvendo a minha cidadania e cobrando meus direitos, né? E aí o prefeito, juntamente com todos os secretários, estão todos lá também sentados, né? Todos os secretários da pasta estão sentados. Sempre educação e saúde que é mais cobrado, né? Sim. Basicamente. Eles que mais respondem no parlamento, mas esse projeto já acontece já há bastante tempo e o atual prefeito manteve o projeto. Sim. O que a educação faz? Ele vai às escolas, a minha equipe vai à escola, conversa com essas crianças, orienta elas, né, o processo todo, eles fazem ali a eleição de quem vai ser o prefeito, quem vai ser o vereador. Tem esse contato com o vereador, é gravada essa conversa deles, né, a gente transmite no dia, e depois no ao vivo eles vão lá fazer as mesmas perguntas para o prefeito no ao vivo. Então assim, isso dá um sentimento, e eles sentem muito... É importante que chega lá e senta no mesmo lugar que o prefeito senta, né? Aí depois fazemos uma sessão solene na Câmara, né? Levamos alguns desses grupos no gabinete do prefeito para ver a rotina, né? Então isso nos deixa bastante felizes, porque assim, foi um projeto que a educação cuida, né? Não foi criado pela educação, mas o autor intelectual desse projeto não foi da educação, mas é um cara muito parceiro na época. E é um sucesso. Eu falo para você que é um dos projetos assim que você vê crianças pequenininhas, de quarto, quinto ano, falando e cobrando do prefeito assim, firme, né? Firmes, né? Prefeito, quero isso, quero aquilo, cadê o asfalto do meu bairro? Então, isso trouxe para essas crianças, além do conhecimento, né, do que é um poder executivo, poder legislativo, trouxe esse empoderamento, né? Eu sou um cidadão e estou lá e participo e posso cobrar o meu direito. Isso é muito bacana. Maravilha. A gente quis muito falar porque tenho certeza que vai ser inspiração para muitas pessoas que estão nos ouvindo. Realmente ficamos encantados aqui com o projeto. Falando também, acho que de como a gente olha com atenção para as nossas crianças, para os nossos jovens, tem um ponto que tem sido pauta, felizmente pauta constante, seja na Undime, seja nas discussões de educação, que é a questão da inclusão, que é também a questão de garantir que todos os estudantes estejam dentro da escola e que todos estejam dentro da escola estejam aprendendo da maneira que lhe é digna. Eu sei que a rede tem atuado para fortalecer a educação inclusiva, combater a evasão escolar, tem o apoio da plataforma da busca ativa escolar. Queria te perguntar, para a gente construir um pouquinho nesse assunto, quais estratégias têm sido adotadas pela sua gestão para garantir o acesso e a permanência de qualidade de todos os estudantes, todos os jovens da cidade ocidental? Assim, é uma rede, né? A questão quando a gente pensa na escola, a escola talvez ali é o ponto final, mas às vezes uma família, quando a criança não vai à escola, às vezes ele tem outros problemas, né? E aí a gente tem uma interação muito boa com o Conselho Tutelar, assistência social. Existem vários contextos, né, do porquê que uma criança se evade da escola, né? O porquê que ele não vai à escola. E às vezes ele não tem a roupa para ir, né? A gente está falando de uma realidade que infelizmente não é bom se falar, não tem às vezes a condição do deslocamento, né? Que já o município oferece o transporte escolar para todas as crianças que necessitam, mas são vários fatores que não necessariamente
por que ele saiu da escola, às vezes com a condição social onde ele vive, do bairro, né? Tudo isso influencia. Então a gente tem, dentro da própria escola, a gente já faz isso, os coordenadores, né, é informado pelo professor a ausência do aluno, e aí faz o primeiro contato ali com a família, né, tenta um contato. Quando esse contato a gente percebe que existe já qualquer coisa fora do normal, nós já acionamos o conselho tutelar, né, não é excessivo de falta, que o conselho tutelar vá até a casa daquela família investigar o que está acontecendo, né, por que ele não está indo na escola, que o pai tem as responsabilidades, por exemplo, o abandono intelectual dessa criança, né, enquanto menor, quem tem que a responsabilidade de encaminhá-la, de matricular, todo esse processo é o pai. Então o município atua muito fortemente, cada escola cuida da sua busca ativa. Então, uma iniciativa que você talvez não conseguiu pegar, para trazer o aluno para a escola, que chama um projeto Pais e Filhos na Escola. Também é algo inovador, que são os alunos de educação de jovens e adultos que levam suas crianças à noite para a escola, os pais que não têm com quem deixá-las, e para que a gente possa motivar esses pais a estudar, né? E a gente criou um espaço dentro da escola para que esses filhos fossem à noite e são monitorados por nossos monitores. Eu acho que é um dos maiores projetos também que a gente tem muito orgulho, é referência hoje, né? Alguns municípios têm nos visitado para poder ver como é que ele acontece. Então, basicamente, como é que ele acontece? A gente observava nas entrevistas ali com os alunos que eles não iam para a escola porque não tinha que deixar o filho. Então, vamos tentar resolver esse problema. Então, criamos uma sala ali, né, na escola à noite, que é onde ele leva a criança para ficar enquanto ele está estudando, né? E isso tem conseguido trazer muitos alunos que desistiram de estudar, principalmente nessa fase adulta, não? Então, para nós, assim, foi um trabalho que a gente tem muito orgulho. Inclusive, há poucos dias agora tivemos a formatura da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, e pessoas agradecendo por esse projeto, né? Então, assim, são pais que são muito agradecidos. Eu queria tanto estudar, mas eu não vou porque meu filho fica sozinho em casa. E nós, com esse projeto, conseguimos resgatar essas pessoas, que não deixa de ser um processo de busca ativa dela, né? Indiretamente ela acaba sendo, porque eu dou a condição dela estar na escola, né? Então, isso é um dos pontos. Na escola, ali no dia a dia da criança regular, é isso, a gente tem um transporte escolar para poder não ter essa desculpa, né? A gente consegue fornecer uma merenda escolar, e nós sabemos que a merenda escolar, ela faz parte de um processo muito grande da nutrição das crianças, né? Então, assim, merenda de qualidade, um transporte para levar com segurança as crianças. Então a gente tenta dar toda a condição de permanência. E porventura acontecer uma situação dessa, a gente tem toda essa rede, né? Assistência social, conselho tutelar, os coordenadores, a escola em si, a gestão da escola, aquela busca de ligar para o pai, cadê o seu filho, o que não está vindo, o que aconteceu. Então é esse trabalho que, assim, não é deixar ninguém para trás, né? É o pensamento, todo mundo tem que estar junto. Então, se tem um saiu, a gente vai atrás e traz de volta para a escola e tenta entender o que está acontecendo para poder ajudar. Maravilhoso, muito legal de te ouvir, porque no final das contas a gente sabe que tem muitas variáveis envolvidas, né? E como é necessário a gente retirar os empecilhos, os percalços para garantir o direito de aprendizagem de todo mundo, né? Então pensar nos mínimos detalhes dá trabalho, mas com certeza também dá muito resultado. Queria aproveitar porque acabei falando um pouquinho. E com relação à inclusão, educação inclusiva, o que tem sido... Olha, inclusive nós temos, estamos agora, nós já temos um trabalho, dentro da secretaria tem um núcleo, né? Dentro da própria estrutura tem um núcleo de educação inclusiva, são técnicos. Nós temos também um grande diferencial que nós temos no município, nós temos psicólogos na rede. Hoje, salvo engano, não vou me recordar, até porque existe uma saída ali, mas são mais de 10 psicólogos hoje o município tem, trabalhando diretamente na escola. Então, nós tivemos agora recentemente, fomos convidados pelo governo federal para participar de um seminário aqui na Bahia, né? De educação inclusive o nosso projeto sobre bullying, né? Que foi uma época montado junto com uma parceria com a Justiça, né? É um modelo que eles querem replicar, né, nacionalmente, e o bullying tratado de várias formas. Então, da questão da inclusão, quando a gente pensa assim, a inclusão, a gente pensa do aluno ali com algum tipo de necessidade, mas a inclusão passa por vários viés, né? Hoje, você tem uma ideia, o município tem diagnosticado mais de 280 alunos com síndrome do autismo,
né, em vários seus níveis. Sim. E nós atendemos esses alunos dentro, que é uma outra problemática que nós temos que discutir. Às vezes o atendimento dele é clínico, não é educacional. Então nós, dentro do que é da educação, a gente atende, né? Estamos criando agora, como experimento, uma sala de educação inclusiva. Nós já temos o SEMAI, que é um centro especializado, né? Aquelas pessoas com maior comprometimento. Já é uma escola, é um prédio, né, para fazer esse atendimento. Ele atende todos os alunos da rede, ali agendado, psicólogo, né, fonoaudiólogo, enfim. E agora nós estamos tentando levar uma sala inclusiva dentro de uma escola. É uma experiência nova, que, diante de algumas situações que a gente tem visto, nós vamos experimentar para ver, porque assim, a questão da inclusão hoje é um desafio, porque assim, a ideia lá da lei, da própria intenção, é colocar o aluno com algum tipo de dificuldade para conviver com os demais, né, incluí-lo. Mas nós temos que entender que existem algumas situações que são necessárias para que ele possa também se desenvolver e depois ser inserido num grupo maior. Sim. É isso que você falou, as variáveis que nós temos disso. Então nós temos esse núcleo nós temos uma coordenadoria com os psicólogos, nós temos serviço de SOI, orientadores, né? Serviço de orientação educacional, o AE, serviço especializado. Então nós temos todos esses profissionais que são voltados para trabalhar com esse tipo de criança, né? Para poder dar toda essa assistência para a questão. Fábio, é perfeito? Não, tem suas falhas, como sabemos. A demanda é muito grande, né? Temos agora, inclusive tem uma discussão nacionalmente do tanto de alunos que estão sendo diagnosticados, né, com algum transtorno. E isso é desafiador, porque assim, às vezes você não consegue contratar os profissionais, o município não tem condição de contratar esse profissional, até porque o Fundeb possibilitou já na última reformulação de contratar o psicólogo, que é algo diferente. Quando a gente esteve aqui na Bahia falando, a nossa técnica veio para cá e nós falamos que nós temos, né, os psicólogos nas escolas ali fazendo parte da equipe. Eles ficaram impressionados como é que nós fazíamos, como é que nós construímos isso. Mas é mais uma forma de atender, né, nas especificidades de cada um. Então, a educação inclusiva hoje é um desafio não só para o município, mas para o país, né? É desafiador em todos os sentidos. Tem profissionais que, inclusive, num dos orçamento participativo, uma mãe fez esse questionamento. Eu falei, não vamos ter muito cuidado para não segregar, mas também saber separar as responsabilidades. O que é da educação, o que é da saúde. Sim. Né? Isso é uma linha muito fininha, mas se por qualquer movimento que você fizer, por melhor intenção que você tiver de ajudar, você pode cometer um ato de improbidade ou contratar um profissional que você não deve pagar com aquele recurso. Sim. Então isso é um cuidado muito grande, mas assim, nós temos nos esforçado, cada criança dessa tem um monitor que acompanha, né? Então nós temos esse cuidado, assim, dentro das salas de aula nós temos monitores que ficam com esses alunos, junto com o professor para auxiliá-lo nas necessidades dele, que gera um custo muito grande, né? Mas a gente não vê só o custo, a gente vê o benefício que tem trazido para essas crianças, e a gente tenta da melhor forma, de acordo com os problemas novos que a gente não conhecemos, nós tentamos criar soluções, porque a educação inclusiva é desafiadora. Sim. Nesse sentido, né? Às vezes deu certo para um, não dá certo para o outro, é muita especificidade, né? Eu tenho que tratar cada uma individualizado, então é um trabalho gratificante também, digo de passagem. É muito bom quando você vê uma criança que ela evolui no processo pedagógico, né? Que ela consegue ser inserida numa classe normal, né? Numa classe regular, ela vai no SEMAI, às vezes ela tem alta, a gente chama assim, tem uma alta lá do serviço especializado, e ela consegue ser inserida e seguir a vida dela, que essa é a intenção, né? Sim. Nós somos diferentes, né? A questão é essa, nós temos somente que respeitar as diferenças e tratá-las da melhor forma possível. Maravilha, secretário. Muito obrigado por dividir todas essas ações. Mas antes da gente finalizar, eu queria te perguntar que mensagem ou aprendizado dessa experiência à frente da pasta em Cidade Ocidental o senhor deixaria como inspiração de outras redes que estão nos ouvindo neste momento? Que o senhor gostaria de dividir, que te inspira, ou que o senhor aprendeu, que te motiva? Olha, você tem que acreditar muito no que você faz. Isso você tem que pensar todo dia que você está, e todo dia você tem que dar o seu melhor. Eu fui muito bom ontem, eu tenho que ser muito bom hoje, eu tenho que fazer melhor amanhã, né? E a educação é algo que te permite fazer todo dia isso, né? Às vezes você sai, assim, tem dia que você sai frustrado, mas tem dia que você assim, cara, isso aqui foi, você vê
Nós, inclusive, eu tive aquela no FNDR recentemente, mostrando um modelo de creche que nós colocamos para as crianças pequenininhas e os meus técnicos falam muito disso, né? Que é uma coisa que me emociona, você chegar a ver uma criança de 2 aninhos e a gente fez uma reforma em um prédio para a escola de tempo integral e eu desafiei e desafio o município, qual a instituição privada do município tem uma escola igual àquela? Não existe. Então são crianças de 2 anos, foi um projeto implantado agora esse ano, para creche de crianças de 2 anos. E o atendimento, assim, são mais de 120 crianças atendidas nesse projeto agora. Começamos a expandir que é a parte de creche. E nós temos crianças ali de 2 aninhos que têm ali todas as suas refeições, banho, né? Um atendimento fantástico e assim, a satisfação daqueles pais, né, de ter seus filhos bem cuidados, e você tem aquele sentimento assim, cara, eu estou fazendo parte disso, né? Eu estou podendo possibilitar aquilo para aquelas pessoas. Então, essa sensação do dever cumprido, né, de fazer o bem para os outros. E a gestão pública é isso, você tem que ter pessoas sérias, comprometidas, né, com o bem público, né, com o recurso público, mas a grande mensagem é essa, todo dia você com aquela vontade assim, eu vou fazer diferente, eu vou me dar o meu melhor. E se você não tiver esse sentimento, as dificuldades, às vezes, você quer desistir, né, porque é muita dificuldade, às vezes você quer resolver. E ter uma equipe, né, que pensa igual a você, eu acho que é muito importante isso, a equipe tem que estar alinhada com você, ninguém faz nada sozinho, né, você tem que ter uma equipe que pensa, né, que tem esse mesmo desejo. Eu acho que o caminho é por aí, né, força de vontade, ter pessoas comprometidas contigo, né, ter uma política sempre de Estado, né, olhando o bem-estar das pessoas. Quando você coloca tudo isso, a gente consegue falar, dizer assim, ó, de fato a educação muda a vida das pessoas. E acreditar também, né, mudou a minha, né, mas nós conversamos aqui no início da onde eu vim, né, foi a educação que me colocou no lugar que estou, então eu acredito muito nisso. E a mensagem que fica é isso, acredita no que você está fazendo, acredito que você muda, a educação muda realmente as vidas das pessoas, né, em todos os sentidos, ela consegue te deslocar socialmente, e se você tiver dúvida disso, você está no lugar errado. Eu te digo com toda sinceridade, se você tiver dúvida nisso, e uma coisa que eu assim como eu fui escolhido tecnicamente, né, normalmente esses cargos, e eu tenho esse orgulho de dizer do nosso prefeito, ele olhou da forma técnica, né? Eu acho que o secretário de Educação, assim como o de Saúde, são pessoas que têm que ser técnicas, né? E eu digo que talvez se a gente não editar essa parte, vai ficar assim mesmo que alguns não gostam de ouvir, mas enquanto nós não olharmos para essas duas pastas, e eu falo pela educação, de um olhar técnico e ocupado por pessoas políticas, então muitas delas despreparadas para fazer política, nós não vamos conseguir mudar, né? Então acho que você ter um perfil técnico não quer dizer que você não possa ser político. Quando eu falo político, eu estou fazendo política contigo, né? Sim. A gente está em uma conversa, mas a política, às vezes partidária, ela acaba trazendo, e nós temos aí na nossa história vários exemplos de que esse tipo de postura não dá certo na educação, né? Acreditar, perfil técnico, né? Força de vontade, né? E você está ali, eu digo para você que, assim como os professores, na qual que deixo o meu reconhecimento, o meu abraço, se você não acreditar que você está fazendo aquilo ali, e muitas das vezes por muito amor, por muita dedicação, assim, eu quero fazer aquilo que eu acredito, porque quando você pensa só no recurso, só no dinheiro, nós sabemos que tem profissões que pagam muito mais, sim, né? Sabemos disso, e aí fica também assim essa mensagem, que acredito que quem vai ouvir, de que a gente possa ter esse olhar para poder valorizar ainda mais esse profissional, né, da educação, que eu acho que o Brasil, como eu falei no começo, não vai ser a solução, mas que nós teremos um caminho mais curto, né, para que a gente tenha uma sociedade de verdade como a gente deseja e que a gente merece, né, com o tamanho que a gente tem como país. Então fica aqui esse recado, meu agradecimento a Letros, né, pela oportunidade de estar falando com vocês, e eu acho que o que é bom temos que difundir, né? Fica aqui meu convite, quem quiser visitar também a nossa cidade, conhecer a Escola da Terra, conhecer o Parlamento, né? O projeto lá da educação de jovens e adultos, né? Então fica aqui meu agradecimento, meus meninos estão todos aqui da minha equipe, né? Esperando agradecer a eles também, que são, né, os que fazem acontecer na ponta. Enfim, agradeço a oportunidade de estar sempre à disposição de vocês.
Maravilha. A gente que agradece pelas palavras, pela visão, pelas vivências e por ter dividido tanto de projetos que são, com certeza, inspiradores e que, para quem está ouvindo a gente, vai ser muito frutífero. Então, eu que agradeço a sua presença, secretário. Obrigado. Quero também agradecer a sua companhia nessa conversa sobre educação, sobre política pública, sobre diferença na aprendizagem dos nossos estudantes. Este é o Diálogos que Transformam, o podcast da Letros. A Letros é um programa de escrita e leitura para a rede de ensino, que combina tecnologia educacional e evidências para apoiar a aprendizagem dos estudantes. Este episódio faz parte de uma parceria especial com o J-PAL, Laboratório Global de Inovação e Avaliação de Políticas Públicas do MIT, que trabalha para reduzir a pobreza por meio de evidências científicas. Continue acompanhando nossos episódios e compartilhando essas histórias que inspiram a transformação do nosso país. Muito obrigado.